Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, processo de funcionamento e compreensão da diversidade de linguagens e diferentes gêneros e suportes. Nosso detalhamento, uso de textos expositivos em língua inglesa, uso da língua inglesa como instrumento de acesso à leitura, compreensão, interpretação e produção de textos, permitindo a construção da consciência crítica e seletiva acerca dos discursos que permeiam a vida do estudante no campo midiático. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, o tema da nossa aula de hoje vai tratar justamente de um aspecto muito importante, que na prática é o uso da língua inglesa sendo utilizado, então, para determinados fins, né? Nesse contexto aqui, da leitura, compreensão crítica de textos no campo midiático. Como que a língua inglesa pode ser utilizada dentro desse contexto, né? De uma leitura mais efetiva e uma compreensão crítica também desse texto e tudo aquilo que gira em torno aí do campo midiático. Quando eu falo campo midiático, eu me refiro, dentre outras coisas, ali às mídias sociais, às redes sociais de modo geral. Como que nós podemos fazer uso da língua inglesa dentro desse contexto? Vamos ver um pouquinho sobre isso? Olha só, com acesso crescente às mídias digitais, os estudantes são expostos a uma enorme quantidade de informações diariamente. A capacidade de ler, compreender e interpretar textos, especialmente em inglês, torna-se uma habilidade vital. Isso permite que o estudante desenvolva uma consciência crítica e seletiva sobre os discursos que permeiam o campo midiático, ajudando-o a distinguir entre fontes confiáveis e não confiáveis, reconhecer viés e identificar fake news. Então, é muito importante dentro desse contexto a gente ter uma leitura ali aprimorada para compreender, né, a realidade ali expressa e identificar se de fato nós estamos falando de um texto real, verdadeiro, ou de apenas uma suposição, em alguns casos, né, de uma fake news, de uma informação errada que está sendo passada adiante. É necessário que nós tenhamos muita atenção, né, quando nas redes sociais, para que a gente não perpetue informações falsas, né, que podem trazer muitos males, inclusive um mal aí para a saúde pública. Um exemplo bem prático, assim, só para ilustrar. Quando nós passamos adiante, por exemplo, uma informação errada acerca das vacinas, por exemplo, nós estamos colocando em risco milhares de crianças, de pais que acreditam naquilo e acabam não vacinando seus filhos e trazendo de volta doenças já erradicadas há muito tempo. Esse é um dos problemas, é um ponto apenas nesse emaranhado aí de problemas que podem ter origem nas redes sociais, especialmente com aquelas informações maldosas que também circulam por ali. Não tem uma peneira, não tem como a gente selecionar, né, só conteúdos verdadeiros, né? Infelizmente, tudo ali pode ser postado nas redes sociais. E aí, né, muitas dessas informações falsas são espalhadas e acaba pegando aí a sociedade, colocando muita gente em risco, tá bom? Bom, como que o inglês vai ajudar a gente nesse processo? Olha só. Como o inglês contribui para o acesso à informação midiática? Leitura de fontes internacionais. Então, quando você, gente, olha só, se depara com um conteúdo que você não tem certeza, se você domina a língua inglesa, por exemplo, você pode pesquisar em jornais de outros países, né, materiais e produtos, né, oriundos de universidades renomadas, a origem desse conteúdo. Então é muito importante. Às vezes tem um estudo que foi produzido em qualquer lugar do mundo, ele vai estar traduzido em inglês, claro. Ao buscar a fonte, né, dessa informação, você consegue compreender e tirar a sua própria conclusão, não só acreditar naquilo que está sendo posto, né? Isso acontece em várias situações. Você se depara com uma informação e às vezes a origem dessa informação, né, desse estudo está lá em outro idioma, na língua inglesa. Sabendo se comunicar com essa língua, você vai direto na fonte e vai identificar, vai saber se isso de fato é real ou é uma mensagem falsa, né, uma fake news, ou então algo maldoso que tem justamente a pretensão de passar adiante uma falsa verdade, né, algo que não está de acordo com o que é comprovado pelos estudos, tá bom? Voltando. Então, as leituras em inglês, né?
Os estudantes podem acessar jornais, revistas e sites de notícias de outros países, ampliando sua visão de mundo. Uma outra situação. Compreensão de textos complexos. O contato com textos expositivos em inglês ajuda a entender assuntos globais, como mudanças climáticas, políticas internacionais, avanços científicos, entre outros. Então, repare que ele amplia muito aí o nosso conhecimento acerca das questões globais. Interpretação crítica. Ao interpretar os textos, o estudante pode identificar quais informações são relevantes e verídicas, desenvolvendo um pensamento mais crítico, tá? Então, esses são um dos aspectos, né, alguns dos pontos que a língua inglesa ajudam-nos a compreender, né, com mais efetividade essas informações que são postadas, né, no campo midiático, especialmente aqui falando nas redes sociais. Né, reiterando, quando eu falo mídias, né, e campo midiático, estou me referindo a todo o contexto ali de internet e tudo mais, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora um pequeno texto que trata justamente disso que nós estamos falando, só que em língua inglesa, e a gente vai aproveitar ali para rever alguns pontos ali relacionados a estratégias de leitura que facilitam a compreensão dos textos em língua inglesa. Vamos lá? Então, primeira coisa, como nós já falamos algumas vezes, nós temos o seguinte. Primeira coisa de um texto em língua inglesa é compreender, então, o título, né? Primeira coisa, compreender o título. Compreendendo o título, já tem uma noção do que se trata o texto. Como que eu vou compreender? Lançando mão daquelas palavras que eu já conheço, das palavras cognatas, né? E tudo aquele conhecimento que eu já tenho. Eu vou mobilizar tudo isso para compreender esse título. Ó, The Impact of Fake News and the Importance of Critical Reading. Dá para compreender o que está escrito aqui, né, gente? Nós temos a palavra impacto, fake news já sabemos o que é, importance, critical. Reading é uma palavra que também já conhece, que é relacionada à leitura. Read, ler, reading, lendo, né? Então, o impacto das fake news e a importância de uma leitura crítica. Então, esse é o tema do meu texto. Se o meu texto, a minha escrita, estiver coerente com o título, então, ao ler o título, identificar o que está escrito no título, você já sabe do que se trata o texto, é uma informação muito importante. Aí a gente vai para o segundo ponto, para o texto em si, e a gente vai prestar atenção nos primeiros períodos do parágrafo, tá? Se tiver a introdução, a gente vai ler a introdução com atenção. Em não havendo, a gente vai ler os primeiros períodos ali do texto, né? O que é um período? Período é de um ponto a outro, tá? Pode ser um período simples, que é formado por uma oração, uma frase, normalmente uma oração, e períodos compostos com mais de uma oração, tá? O que é uma oração? Uma frase que possui verbo. Isso aqui é nosso primeiro período, tá? Do texto. Eu tenho que compreender isso aqui para saber do que eu vou tratar nesse ponto aqui do meu texto. Fake news has become a significant issue in today's world, affecting individuals and entire societies. Então, isso aqui que está escrito dessa forma. As fake news têm se tornado um problema, né, significante nos dias de hoje, né, e no mundo todo, afetando indivíduos e toda uma sociedade. Então, basicamente, eu vou tratar disso aqui, né, do meu tema, né, do problema das fake news, que se tornou um problema mundial e que afeta indivíduos e a sociedade. Tudo que eu vou ler aqui nesse parágrafo vai contribuir para essa informação aqui. Talvez acrescentar alguma informação a mais, mas basicamente é isso aqui. The term fake news, o termo fake news, refers to false or misleading information presented as a news. O termo fake news refere-se a falsa ou errônea informação, ou seja, informação falsa ou errônea apresentada como notícia. A palavrinha news com S, gente, é notícia. Se fosse só news sem o S, seria novo ou nova. News, informação, notícia, tá? Então, informação apresentada como notícia. These stories are often designed to manipulate public opinion, spread rumors or create confusion. Estas histórias, né, essas histórias falsas, são frequentemente designadas para manipular a opinião pública, espalhar rumores ou criar confusão. Social media platforms such as Facebook and Twitter have contributed to the rapid spread of fake news. Então, mídias sociais, né? A gente já viu isso. Redes sociais, as plataformas de redes sociais, tais como, a expressão such as quer dizer tais como.
Facebook and Twitter, Facebook e Twitter, have contributed to a rapid spread of fake news. Tem contribuído para o rápido espalhar, né? Ou espalhar de modo rápido as fake news. People, pessoas, já é plural, né? Pessoas. People frequently share articles without verifying their sources, leading to wide dissemination of misinformation. Então, nesse período aqui eu tenho o seguinte: pessoas frequentemente compartilham artigos sem verificar as fontes. A palavrinha source quer dizer fonte. Leading to the wide dissemination of misinformation. Levando, né, uma grande disseminação, né, de informação falsa. A palavra misinformation quer dizer informação falsa ou informação errônea. Mais para informação errônea. As a result, como resultado, fake news can influence elections, harm reputations, and create unnecessary fear or panic. Então, como resultado, as fake news podem influenciar eleições, elections, harm reputations, quer dizer, acabar, destruir, botar em risco reputações, and criar unnecessary fear or panic, medo ou pânico desnecessário. A palavrinha unnecessary quer dizer desnecessário. Continuando aí o texto, a gente pode focar também no primeiro período, que é isso aqui, ó, desse parágrafo, tá? Lembrando que todo parágrafo vai ter um tópico frasal, que é o título, né, de certa forma, que vai ser tratado dentro daquele parágrafo. To combat fake news, it is essential to develop critical reading skills. Para combater as fake news, é essencial, uma palavra cognata, desenvolver reading skills, habilidades de leituras crítica. Critical readers analyze the source of the information, question the intent behind the message, and verify facts before accepting them as true. O que está escrito na sequência aqui, nesse outro período? Leitores críticos, readers, né? Leitores críticos analisam a fonte da informação, questionam a intenção por trás da mensagem e verificam fatos antes de aceitá-los, né, os fatos como verdade, as true, como verdade. This process involves asking questions like. Esse processo envolve por fazer perguntas como. Asking question, né, fazer perguntas como, like. Who wrote this article? Quem escreveu esse artigo? What is their goal? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? A palavrinha é goal, meta, objetivo. Qual é o seu objetivo? Is there evidence to support the claims made? Há alguma evidência, né, que dá suporte ao tema levantado ou ao problema ali feito, né, a reclamação feita? Quer dizer, tem suporte, isso que ele escreveu, tem alguma evidência? Tá? Aí na sequência o nosso texto, falando ainda do mesmo tema. Vamos identificar o primeiro período do nosso parágrafo, né, que é o nosso tópico frasal. Normalmente está no primeiro período, pode ser que seja no segundo, mas normalmente está no primeiro. O que eu vou tratar nesse parágrafo? One way to spot fake news is by checking the reliability of the source. One way, quer dizer, uma forma, um jeito de focar, né, de botar um ponto ali, né, de olhar com atenção as fake news, é checar a veracidade, né, da fonte. Reputable news organizations typically provide well-researched articles supported by factual evidence. O que está escrito aqui? Organizações de notícias, né, respeitáveis de notícias, né, aquelas organizações que são respeitadas, né, fornecedoras que espalham informações, mas têm uma reputação bem vista, né, normalmente, typically provide, né, normalmente elas vão apresentar artigos com suporte, né, baseado nos fatos. On the other hand, por outro lado, por outra mão, seria a tradução literal aqui, né? On the other hand, por outro lado, websites
that frequently publish sensational stories without clear source or citations should be viewed with caution. Por outro lado, websites que frequentemente publicam histórias sensacionalistas sem as fontes claras ou citações devem ser vistas com cautela. A palavrinha caution significa cautela, ok? Para finalizar meu texto, que aí é a conclusão, a gente precisa olhar com um pouquinho de atenção, ele vai fechar o texto. In conclusion, né, para concluir, the ability to critically read and evaluate information is crucial in today's digital age. By developing these skills, individuals can protect themselves from the negative effects of fake news and make more informed decisions. O que está escrito nessa minha conclusão? Para concluir, a habilidade de ler criticamente e mensurar se a informação, né, a fonte dessa informação é crucial nos dias de hoje, especialmente na digital age, na era digital. Por desenvolver essas habilidades, indivíduos podem protegê-los, pode se proteger, can protect themselves, quer dizer, se proteger, from negative effects, dos efeitos negativos das fake news e fazer tomar, né, nesse caso aqui, tomar mais decisões baseadas na informação ou bem informados. Bem, é um texto, então, que trata exatamente disso, do que a gente pode fazer e quais são os problemas, né, causados ali pelas fake news, tá certo? Como que nós podemos utilizar dessa forma? Então, sempre buscar informações verdadeiras, pesquisar em sites renomados e assim por diante. Agora eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que são fundamentais aí nesse processo de leitura crítica, tá? O que é uma leitura crítica? Uma leitura, uma pessoa que sabe juntar as sílabas e palavras, ela já consegue ler. A leitura crítica ela é muito mais profunda do que essa. Ela precisa, de fato, compreender todo o contexto envolvido naquela informação, tá? E para que ela compreenda isso, ela tem que ter certeza de que está se deparando com um texto real, verdadeiro, cujas informações são verdadeiras. A função de um bom jornalista, por exemplo, é identificar esse tópico que está sendo debatido e buscar fontes confiáveis, fontes baseadas em estudos, por exemplo, para fundamentar aquela história que está sendo passada. Aí sim, a pessoa que lê esse texto, que se deparar com essa informação, vai estar lidando com uma informação verdadeira e muito assentada na realidade, nos fatos, tá bom? Vamos ver esses exemplos? Então, dentre outras coisas, né, os exemplos de estratégias de leitura crítica. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar na leitura crítica de textos midiáticos, né? Aqueles textos aí que permeiam aí as redes sociais. Vamos ver o primeiro. Olha só, o primeiro então, vou mostrar aqui para vocês, verificar fonte. É importante verificar a fonte daquilo que você está consumindo, aquele conteúdo. Sempre confira se a fonte da informação é confiável. Veja a página, essa página é confiável? Essa informação, esse site que está postando isso, ele é de confiança? Ele é conhecido? Né? Ele tem uma boa reputação? Sites de grandes jornais ou revistas são mais confiáveis que blogs ou redes sociais desconhecidas. Isso é uma informação importante. Não dá para generalizar. Mas, por exemplo, uma informação que vai passar no The New York Times, por exemplo, é muito mais confiável do que o blogueiro da minha cidade, por exemplo. Tá? Porque o blogueiro ele, talvez não tenha tanto acesso a informações, a fatos, né, profundos e verdadeiros, né, ao passo que sites, por exemplo, como The New York Times, por exemplo, ele tem, então, uma capacidade maior, uma capilaridade maior de buscar essas informações com de uma forma mais robusta, tá certo? Número 2. Vamos ver o 2, então. Analisar a estrutura do texto. Importante também. Observe como o autor apresenta os fatos. Se no título ali tem uma chamada muito sensacionalista, desconfie. Provavelmente seja uma fake news, ou então ele pode estar utilizando parte dessa informação verdadeira, mas o objetivo dele é causar exatamente essa impressão. Tá? Não dá para confiar muito. Ele fornece evidências claras para apoiar suas alegações ou apenas usa linguagem emocional para manipular o leitor? A gente vê muito isso nas redes sociais. Bota um título chamativo,
e aí ninguém mais, só se fala naquilo. E às vezes a fonte nem é verdadeira, às vezes o assunto tratado ali não é verdadeiro, né, não está apoiado, não está ancorado a fatos. Terceiro, fazer perguntas críticas. Pergunte-se, quem escreveu isso? Quem é que escreveu isso? É jornalista, é de confiança? Ou é aqueles voltados para fofoca ou para aquele tipo de informação que não é verdadeiro? Né? Quem é que escreveu isso? Quem é que assinou esse texto, esse artigo? Né? Qual é o objetivo do autor? O que ele pretende fazer com isso? Há evidências ou fontes confiáveis para apoiar essa informação? Também temos que prestar atenção nesse ponto, tá? Bem, eu vou mostrar para vocês agora, como se fosse um pequeno jornal ali dessas ideias, de como devemos utilizar isso no nosso dia a dia, né? Qual é o passo a passo para identificar se essas informações que nós estamos consumindo são verdadeiras. Acompanhe. Fontes de pesquisa confiáveis. Como encontrar? Dica 1. Use palavras-chave. Elas facilitam muito a sua busca. Dica 2. Fique atento. Observe se há referência nas fontes consultadas. Dica 3. Busque dados atuais com datas de pesquisa recentes. Dica 4. Prefira sites com informações de instituições de estudos reconhecidas, centros de pesquisas e universidades, ou sites governamentais. Dica 5. Evite sites e notícias que contenham as expressões "na minha opinião", "eu acredito" e "eu acho que". Dica 6. Não esqueça de usar livros impressos ou digitais. Eles presumem credibilidade, diferentemente da internet, pois não podem ser editados. Então, várias dicas aí de como proceder, né, com textos ali que nós nos deparamos nas redes sociais, né? São dicas importantes que a gente também quer, né, que os nossos alunos, que as pessoas consumam produtos de qualidade, né? Textos de qualidade, informações de qualidade, e daí passe essa informação adiante, porque o contrário também acontece. Se a pessoa consome uma informação que não é verdadeira, que não é confiável, ela acaba passando adiante, causando problema aí para toda a sociedade, tá? Então a gente precisa mudar isso aqui, né? Mudar essa forma das coisas acontecerem. Voltando para as fake news, olha só. Fake news genre characteristics. O gênero, né? As características do gênero fake news, tá? Nós temos então alguns dos aspectos das características, né, das fake news. A primeira, low in facticity. São informações que não apresentam fatos comprovados ou que apresentam fatos parcialmente comprovados. Nesse tipo de característica podem aparecer as seguintes situações. Aqui eu vou mostrar algumas dessas situações, tá? Tem muito disso aqui na internet, tá? Especialmente agora com a IA, né? Artificial Intelligence, né? Que seria, em língua inglesa, AI. Ela realmente tem muitas, até piada eles conseguiram estragar com a inteligência artificial. Vamos lá. Nós temos então na sequência, né, fake news genre characteristic, true or false. As características, né, do gênero fake news, verdadeiro ou falso. Primeiro, false connection. False connection. Apresenta uma falsa conexão de uma notícia com outra, levando o leitor a um engano quanto à relação que o veículo de informação está fazendo. Muito comum isso. Né? Às vezes pega um fato isolado, que tem uma mínima conexão com o outro, transforma isso em algo muito verdadeiro, né? Traz um pacote ali para o leitor e ele acaba acreditando. Às vezes não tem conexão nenhuma, mas pega, né, um fato daqui e constrói toda uma narrativa de qualquer jeito para que esses fatos se unam, dando uma outra visão sobre esses dois aspectos. Isso acontece muito. É necessário, então, estar atento a esse tipo de informação. Outro ponto também, olha só, continuando. Misleading content. Não apresenta um conteúdo falso e enganoso, levando o leitor a interpretação errada da informação que está sendo veiculada. Aliás, aqui, ó, ele apresenta, tá, um conteúdo falso e enganoso, e ele leva o leitor ali a uma interpretação errada da informação que está sendo veiculada, tá? Então, é algo que tem justamente essa ideia de mostrar, né, algo para o leitor, só que é algo que não é verdadeiro, que não é baseado nos fatos, tá? Então, é o tipo de informação, né, que é produzida
para um determinado fim. E aí a pessoa que consome acaba acreditando e comprando aquela teoria ali, tá? Outro ponto. Fabricated content. É um conteúdo falsamente fabricado no intuito de levar o leitor a informações verdadeiras e ter acesso a algo enganoso. Também é uma das situações que podem aparecer nesse tipo de característica. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Olha só. Um conteúdo falsamente fabricado no intuito de levar o leitor a informações verdadeiras e ter acesso a algo enganoso também é uma das situações que podem aparecer nesse tipo de característica. Gente, o texto fabricado, então, ele é construído, né, com a ideia de enganar e não de levar o leitor a informações verdadeiras, tá? Então, é falsa essa informação, tá? O conteúdo fabricado, ele só tem o objetivo de enganar o leitor, tá? Esse é o tipo de informação que é uma das características aí das fake news. Outro ponto, false context. O falso contexto. Além de conteúdo falso, temos ainda um contexto de uma situação falsa. As informações podem ser até verdadeiras, porém o contexto é manipulado também para enganar o leitor. Está correto, né? O falso contexto. Então, pega uma informação, por exemplo, pega uma pessoa falando que não gosta de animais, por exemplo, ele mataria todos os animais, né? Vamos lá. Tem um problema sério com animais, cachorros na rua, né? Aí pega uma pessoa conhecida, ele dizendo assim, por mim pega os animais e consome com eles. Tira essa informação de contexto e coloca só dessa forma relacionando aos animais, por exemplo, aos cachorros. Veja, a pessoa falou esse tipo de coisa, né? Só que ele falou num outro contexto. Então pega essa fala dessa pessoa, traz para um outro contexto e forma-se uma opinião, uma informação aqui. E essa informação não é verdadeira, porque embora a pessoa tenha falado esse tipo de assunto, tenha tido essa fala, o contexto era outro. Se eu pego essa fala, corto e coloco no outro contexto, eu formo um outro contexto e ele é falso, tá? Então eu tenho informações verdadeiras nessa informação aqui, tenho pontos de verdade, no entanto o contexto geral é falso, tá? Então essa é uma das situações que também ocorre com as fake news. Continuando. Imposter content. Assim como os anteriores, temos também o conteúdo impostor, que apresenta erros quanto a dados e outros tipos de elementos dentro do texto. Sem dúvida, é um conteúdo que não é real, né? Muitas informações dentro desse contexto ali estão erradas, mas eu passo de certa forma, né, para parecer verdadeiro. É o conteúdo impostor. Quer dizer, eu coloco um texto que até tem uma informação verdadeira, ou tem algumas informações verdadeiras, mas eu coloco ali outra informação que não é verdadeira e dentro daquele contexto pode até fazer sentido, mas não é uma informação verdadeira. Também acontece isso nas fake news. Continuando. Journalistic format. Formato jornalístico. Em geral, as notícias falsas são veiculadas através de meios jornalísticos e os elementos desse tipo de texto têm as seguintes características. Então, as informações jornalísticas, né, do formato jornalístico, em geral, né, as notícias falsas são veiculadas através de meios jornalísticos e os elementos desse tipo de texto têm as seguintes características. Bom, esse aqui, né, é possível que esse tipo de informação adentre todos os ambientes no meio jornalístico. Não é uma exceção, pode ser que aconteça. Vamos ver quais são esses elementos que nós podemos encontrar dentro desse texto falso. Structural elements, os elementos estruturais. Elementos estruturais que são utilizados para dar fundamento e reforçar as notícias falsas. Dentro desse tipo de texto temos a headline, né, que seria o título, text body, corpo do texto, and picture, imagem. Então todos esses elementos aqui eu posso utilizar para fazer ou para mostrar uma informação falsa, tá? Então, às vezes, a foto até é verdadeira, mas o contexto, a escrita, tudo que tem ali é falso. Então, é parcialmente verdadeiro, algo ali é verdadeiro, mas o contexto todo é falso. Então, repare que tem muitas formas a gente ser enganado nas redes sociais com os textos, e daí a necessidade de a gente procurar fontes verdadeiras. Mais fatos agora sobre o gênero fake news. Então, fake news general characteristics, características do gênero fake news. Intention to deceive, a intenção aqui é enganar mesmo. Uma intenção de utilizar uma notícia falsa é sempre enganar e levar ao erro.
ponto final. Esse é o fato, tá? Então a intenção é sempre enganar e levar o leitor ao erro. Continuando. Dentro das intenções de veicular esse tipo de notícia, temos as seguintes. Vamos ver. Political, ideological. Devido às discussões acirradas em torno do meio político, usar uma notícia falsa pode comprometer um político ou pessoas relacionadas a esse meio. Repare que a informação falsa pode prejudicar até esse nível. Um outro tipo também de prejuízo, olha só, relacionado ao texto. Financial, relacionado aí às questões financeiras. A intenção de obter lucro com a notícia falsa também é um dos motivos para que esse tipo de informação seja amplamente divulgadas. Então, para ganhar dinheiro, as pessoas fazem de tudo, inclusive inventar histórias que, claro, não são pautadas na realidade. Outro ponto, isso aqui é bastante comum nas piadas e tudo mais, naquelas questões humorísticas, né? To entertain and provoke. Notícias falsas também são usadas para entreter as pessoas e provocar. Sim, às vezes nós estamos consumindo uma piada, mas na verdade não é baseado na realidade. Não que precise, mas às vezes a gente consome algo com aquele teor engraçado, mas estamos consumindo informações que não são verdadeiras. Também é uma situação onde nós podemos ter o gênero fake news sendo efetivado aí nas nossas redes, tá? Às vezes nós estamos consumindo produtos que nós gostamos, no caso, produtos humorísticos, por exemplo, mas cuja ao fundo isso tudo é uma mentira, não trata-se então de um fato, é algo feito justamente para nos enganar. Também, até nesse ponto, as fake news podem adentrar. Tá bom, gente? Bom, nós falamos bastante aí sobre as fake news e como nós devemos agir com esses pontos aí na internet, né, nas redes sociais de um modo geral. Espero que vocês estejam alertas a partir de agora para lidar com essas informações e, claro, usando aí a língua inglesa. Tá certo, gente? E assim finalizamos a nossa aula de hoje.